Quando tudo fica pesado, como está atualmente no Irã, a gente volta para o que é essencial. E no Irã, uma das coisas mais essenciais é o ato de receber. Antes de falar de comida, eu preciso falar de gente. Porque o Irã não é só notícia ruim, política ou manchete. O Irã tem rosto, tem voz, tem coração. E mesmo em tempos difíceis, existe algo que continua vivo ali, que é a capacidade de acolher, de resistir e de seguir em frente. Eu ia iniciar o capítulo de hoje sobre como era a nossa vida em Teherã, mas eu deixei para a próxima semana. Sabe por quê? Porque hoje eu vou te mostrar pratos incríveis, mas por trás de cada tempero existe uma história de força, esperança, vontade de viver e se libertar. Porque a gastronomia iraniana é isso, em forma de prato. É memória, afeto e sobrevivência, servidos com dignidade. Força, filhos de Ciro. Força, povo Zoroastra. O mundo está orando por vocês. A maioria das pessoas acha que já sabe como é a comida do Irã. E quase todo mundo erra. Sabe por quê? Porque o que se come lá não tem nada a ver com a comida árabe. A comida do Irã é muito mais rica, muito mais artística e cheia de detalhes que quase ninguém conhece. É exótica, colorida, cheia de técnica, de história e identidade. E quando você entende isso, tudo o que vem a seguir vai fazer muito sentido para você. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Mas preciso dizer uma coisa antes. Se você ainda não almoçou, não lanchou ou jantou, pode ir tratando de forrar o estômago, porque esse vídeo vai te dar muita fome. A gastronomia iraniana é uma fusão fascinante da cultura persa com influências árabes. Mas não se engane, ela é única e bem distante da culinária árabe. Quem pensa que vai encontrar quibes e esfirras no Irã, pode ir tirando essa ideia da cabeça. No Irã, cada refeição é um banquete. E os iranianos não poupam esforços para montar uma mesa farta com ingredientes frescos, naturais e pratos bem condimentados. O açafrão e o arroz são indispensáveis. E experiências como arroz defumado com cerejas ácidas, pistaches e outras iguarias são inesquecíveis. Os pratos iranianos são coloridos, exóticos e muito bem decorados. As embalagens de arroz defumado, feitas com sacos de tecidos decorados, exalam um aroma agradável de bacon, refletindo o cuidado e a riqueza da culinária local. Os iranianos são mestres na arte das saladas. São sempre frescas e repletas de ervas aromáticas como hortelã e coentro. A maioria dos pratos iranianos são acompanhados por saladas e pães. Frutas secas são outro destaque e marcam presença em quase todos os pratos da culinária persa. Cerejas, amêndoas, limão, grãos de romã, cascas de laranja e uma sinfonia de especiarias elevam os sabores a um nível bastante exótico. Na culinária iraniana, o tomate não é o protagonista absoluto. Em muitos pratos, ele divide espaço ou é substituído pela romã, que traz um toque azedinho, marcante e totalmente diferente do que estamos acostumados. O Irã apresenta as mais ricas reservas genéticas de romã do mundo. Os iranianos consomem muito tomates assados, rabanetes, beterrabas, pepinos, salsa e hortelã. E as saladas são sempre muito variadas. E o uso generoso do azeite de oliva finaliza tudo com elegância, revelando uma gastronomia rica, profunda e cheia de história. Nas saladas iranianas encontramos todo tipo de folhas verdes, como agrião, alface, chicória, mostarda, repolho, entre outras, e normalmente são acompanhadas por sopa, pão e chá. Eles também preparam enroladinhos com folhas de uva, semelhantes aos charutos feitos pelos árabes, mas não são iguais, levam outra mistura.
Um dos pilares da culinária persa é o kebab. É a carne no espeto, sempre acompanhada de arroz aromático, tomates grelhados, legumes ou batatas fritas. As variações são inúmeras, mas as estrelas da grelha costumam ser o frango, o cordeiro e o peixe. Mas também tem os pratos exóticos específicos de cada região, como o ensopado tradicional, feito de carne de camelo. Eu nem imaginava que eles comiam carne de camelo. Que esse prato, carne de camelo, é consumido sobretudo em regiões desérticas do Irã, como Kerman, Yazd e áreas do Sudeste. Pratos típicos das regiões áridas e rotas de caravanas. É uma comida de sobrevivência e não de restaurante. A carne bovina tem pouca presença na gastronomia iraniana. O motivo? O abate halal, com tanto significado espiritual quanto objetivo sanitário, pois acredita-se que a remoção total do sangue do animal evita contaminações e torna a carne mais pura para o consumo. E essa prática é obrigatória no Islã, exigindo a sangria completa do animal, já que o sangue é considerado impuro. No entanto, esse processo também retira parte da suculência e do sabor da carne, especialmente a bovina, que pode parecer mais seca e menos marcante no paladar. No fim, ela acaba em desvantagem diante das opções mais suculentas e valorizadas da culinária persa, como, por exemplo, o cordeiro, o frango e o peixe. Quando saía sozinha para almoçar em algum restaurante no Irã, eu sempre optava pelo kebab, pois os pratos típicos dos países geralmente são as melhores e mais assertivas opções. Eu nunca tinha comido carne de cordeiro, tão macia como eu comi lá. Realmente, cada país com suas tradições e especialidades. Uma pena ter perdido os vídeos daquelas fitas cassete que a gente gravava dia e noite, porque ali tinha tudo isso. Eu tinha gravado restaurantes, a maneira de preparar. Foi uma pena, uma pena. Naquela época não existia máquina digital. Bem, carne de porco, vamos falar da carne de porco no Irã, gente. Carne de porco lá, nem pensar. Eles nem chegam perto. Para saborear uma carne de porco, era preciso atravessar a fronteira e ir até a Armênia, algo que fazíamos várias vezes, sobretudo o Rogério e a Marília, mas não era simples. Só era possível levar carne suína pegando carona em carros com placas diplomáticas que não eram inspecionados, porque se fôssemos parados na inspeção da alfândega, adeus pernil, seria imediatamente confiscado ou descartado. Os mestres e especialistas nessa missão eram o Rogério e a Marília. Eles sempre voltavam da Armênia com um belo pernil na bagagem, e isso era motivo de festa. Todos nós nos reuníamos na casa deles para saborear o assado que ela fazia. Nossa, era muito bom, ela preparava tudo com muito carinho. Cada refeição era diferente uma da outra, e também uma verdadeira festa. Era impossível descrever a alegria que sentíamos. Eram coisas tão simples que nos faziam tão felizes. Os efeitos positivos da gastronomia vão muito além de simplesmente fornecer alimentos para nutrir nossos corpos. Ela molda a identidade cultural, une as pessoas e cria memórias afetivas que perduram ao longo da vida. A gastronomia é uma expressão de tradição, criatividade, conexão, capaz de contar histórias e fortalecer laços entre gerações e comunidades. Um prato interessante da culinária iraniana é o tagine. Alguns falam tahrim, outros falam tagine, eu não sei bem a pronúncia correta. É um bolo salgado feito com iogurte, açafrão e arroz e ovos. Ele é recheado com diversos tipos de carne e assado no forno. Gente, mas é tão bom, é tão bom. É delicioso e pode ser preparado em diferentes formatos e variações. Eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição, porque vale a pena experimentar, e eu acho que é um bom prato para o Natal, porque não é diferente, é exótico, é bem em conta, e você poderá usar sua criatividade e decorar com as cores da sua imaginação.
O arroz, como eu já citei, é a base da culinária iraniana e a maioria dos pratos no Irã é acompanhada de arroz ou de pão. E o cuidado e o carinho dos iranianos na preparação do arroz são impressionantes. O método de preparação do arroz deles é completamente diferente do nosso. Se tentarmos preparar o arroz iraniano da maneira tradicional brasileira, vira um mingau, algo que aprendi tentando várias vezes sem sucesso. Nossa, o que eu perdi de arroz, que eu joguei de arroz fora tentando preparar, nossa, quando eu me lembro, vontade de rir. Mas no método iraniano, o arroz cru é colocado em água fervente e pré-cozido até ficar al dente. Em seguida, ele é retirado, escorrido sem lavar e colocado em uma panela previamente untada generosamente com manteiga, no fundo e nas laterais. Depois, eles colocam as rodelas de batata sobre aquela camada de manteiga, cortadas com cerca de 1,5 centímetro de espessura, e o arroz é disposto em forma de pirâmide por cima daquelas batatas e deve ser cozido em fogo bem baixo, bem baixinho. O açafrão e as frutas secas, normalmente cerejas ácidas, nozes e outras frutas secas são salpicados por cima durante o cozimento. O fundo do arroz fica tostado e crocante junto com as batatas, e essa crosta é considerada a melhor parte do prato, e é mesmo. Caso o anfitrião sirva você com um pedaço dessa crosta, agradeça, porque é um gesto de muita consideração. Os iranianos usam mais cerejas secas ácidas do que uvas passas em seus pratos. Além disso, pistaches e grãos de romã também são ingredientes muito comuns na culinária local. Há outros pratos também saudáveis e deliciosos com frutas frescas, coalhada, seca e grão de bico, mas esse arroz, eu te falo, é uma coisa muito boa. O Cláudio era mestre em preparar esse arroz e ele colocava iogurte, nossa, ficava muito bom, gente, é indescritível, é indescritível. Meus queridos, eu vou fazer uma pausa rápida, porque ainda tem muita coisa legal para mostrar e contar aí pela frente, mas eu preciso explicar algo que quase ninguém fala. Esse negócio de pedir curtida, inscrição, sininho, olha, eu sempre achei isso um porre, de verdade. Eu achava que era só para ganhar dinheiro, mas não é. Preparando os scripts para os vídeos, eu precisei estudar um pouco o YouTube. E eu descobri por que as pessoas pedem para curtir, se inscreverem, comentar, blá blá blá. Porque se o público não interage, o YouTube não mostra o conteúdo, ele esconde. E aí todo o nosso trabalho some no meio da plataforma. E para liberar as ferramentas que precisamos, inclusive a tradução dos vídeos para outros idiomas, o YouTube precisa entender que o conteúdo está sendo interessante para as pessoas. E ele só entende isso quando vocês curtem, comentam, compartilham e principalmente quando vocês se inscrevem. É por isso que as pessoas ficam pedindo muito isso. Agora, a monetização, isso é outro papo, é outro capítulo. Agora o foco é divulgar o conteúdo e para divulgar nós precisamos disso. É uma viagem contada por quem viveu cada detalhe. É uma história real, verdadeira. Então, meus queridos, ajudem aí, colaborem com a gente, com seu like, com um comentário, se inscrevam. A meta nossa é alcançar os 500 inscritos para liberar as ferramentas que nós precisamos para continuar o nosso trabalho. Então, por favor, curtam, se inscrevam para dar uma forcinha para o canal das escritoras, ok? Bem, vamos continuar aqui falando sobre a gastronomia do Irã. Uma vez meu filho foi convidado para jantar na casa de umas amigas iranianas que ele tinha lá. E ele voltou encantado com as delícias que experimentou e também com a receptividade das famílias das moças. No jantar, prepararam um prato chamado festenjam. É um tradicional ensopado persa feito com frango cozido em um molho de melaço de romã e nozes. A combinação das nozes com seu sabor terroso,
O melaço de romã levemente azedo e o frango macio e suculento criam um equilíbrio de sabores incomparável, tornando esse prato ideal para ocasiões especiais. Eu sempre adorei esse prato, é muito delicioso. Ele lembra o frango ao molho pardo, o nosso frango ao molho pardo, mas ele é preparado com romã e nozes. Geralmente é servido com arroz branco, salada de pepino ou de folhas verdes, além de pão e coalhada seca. Os iranianos consomem muita coalhada seca e iogurte. É realmente uma iguaria muito exótica e deliciosa. Eu adorava esse prato, é um dos pratos que eu mais gostava. Durante o tempo que eu passei no Irã, sinceramente, eu nunca senti falta da comida brasileira, porque a gastronomia iraniana ela é tão saborosa e saudável que a vontade de comer arroz com feijão desaparece diante de um prato de festanjam. Quanto às frutas no Irã, eu encontrei quase todas que temos no Brasil, todas, menos o mamão papaya e manga. Mas atualmente eu tenho visto, e as minhas amigas me enviam fotos lá dos hortifruti, tem manga, eu tenho visto manga. É aquela manga igual tem aqui nos Estados Unidos também, aquela manga que que a pessoa apanha de vez, como dizem os antigos, né? Elas não estão prontas para serem colhidas, aí eles apanham e elas acabam amadurecendo à força, como dizemos aqui. Mas as frutas que eu encontrei são muito boas, muito maravilhosas mesmo. Tudo lá é bom. E uma curiosidade, os iranianos costumam fazer suas refeições sentados no chão. Eu já estou ficando rouca. Além de serem apaixonados por piqueniques ao ar livre. É algo assim muito legal. No final de semana, vendo as famílias, eles levam a toalha, eles levam a comida, formam-se nos parques, nas praças, sentam ali, batem papo, fazem chá e comem. Nossa, é muito legal. É algo assim muito interessante. Esse é um lado interessante do Irã que eu nunca imaginei e eu acredito também que as pessoas também não imaginam. Gente, vamos passar para os doces, que esses aí eu vou te contar. Olha, há uma verdadeira cultura de doces no Irã, assim como na Turquia. O país também tem a sua própria versão da baklava, que é um pouco mais consistente do que a original, porque os doces iranianos não são muito doces e por isso perdemos a conta da gula. Os doces iranianos são feitos com tanta arte que dá até pena de comer, de verdade. Ingredientes como água de rosas, pistache, cardamomo, pétalas de rosas estão presentes tanto em pratos salgados quanto doces na culinária iraniana. Que saudade eu sinto do chá da tarde no Irã. Nossa, é algo de dar água na boca e de fazer qualquer dieta ser esquecida. Eles também têm o costume do chá da tarde, como nós, aquele chazinho da tarde, um cafezinho da tarde. A única diferença é que eles raramente comem coisas salgadas durante o chá, e sim bolos, tortas e doces e biscoitos, dos mais simples aos mais sofisticados. Assim como o cafezinho no Brasil, o chá no Irã é um hábito constante. Ele é servido no café da manhã, entre e após as refeições e igualmente quando você chega ou sai de algum lugar. Aquela clássica pergunta: aceita um chazinho? É praticamente uma tradição, sem mencionar os biscoitos que são deliciosos, tudo muito delicado, preparado com muita arte. No Irã, tomava-se chá todo dia. No entanto, para quem sofria de constipação intestinal era preciso moderar, já que o chá consumido lá era aquele que chamamos de chá preto no Brasil, conhecido por causar prisão de ventre. Em quem não estava habituado a tomá-lo regularmente, você imagina, né? A maneira tradicional de apreciar o chá lá no Irã é colocar um cubo de açúcar na boca antes de bebê-lo. Geralmente o chá é servido quente, embora em algumas regiões, como o Kurdistão iraniano, haja uma variação gelada, que é muito agradável também. É comum servi-lo como uma espécie de pirulito de açúcar para mexer a bebida. Coloca aquele pirulito de açúcar ali dentro da xícara e mexe e adoça.
É muito interessante. E esses pirulitos são tão bonitos, são tão lindos, nem dá vontade da gente usar, dá vontade de guardar. Olha, é muito difícil descrever em palavras a beleza das toalhas de mesa e muitas delas bordadas com fios de ouro, assim como das louças e dos talheres usados para servir o chá. Tudo no Irã é incrivelmente elegante. Os iranianos são extremamente requintados e têm uma grande apreciação por objetos finos. Durante todos os anos em que vivi no Irã, nunca vi ninguém usar um copo comum para tomar um chá. Desde as famílias mais simples até as mais abastadas, as cerâmicas e as porcelanas utilizadas são as mais bonitas que já presenciei, superando até mesmo as famosas louças chinesas. Outro detalhe encantador são as caixas de doces e biscoitos que geralmente são feitas de madeira e decoradas à mão. Nossa, são lindas! Os detalhes, o capricho e o bom gosto dos iranianos são impressionantes. Eles são extremamente detalhistas e dedicados em tudo que fazem. As irmãs sempre me convidavam a mim e a Tarsília para o chá da tarde, lá na escola ou em suas casas. Havia um doce que eu adorava, era parecido com uma paçoquinha, sabe, assim, em formato de trevo, de 4 folhas. Nossa, era a coisinha mais delicada. Eu adorava ir tomar chá da tarde lá na casa das irmãs. A irmã Bernarda encomendava cada biscoitinho tão delicioso, mas ela não contava para ninguém onde ela comprava. Tarsília e eu éramos inseparáveis entre as irmãs. Das brasileiras, nós duas fomos as que mais se entregaram ao trabalho das obras delas. Nós nos dedicávamos muito, muito mesmo. Bom, mas tudo no Irã é feito com arte e é inacreditável o colorido dos doces. A dedicação, a alegria e a energia que eles colocam enquanto eles preparam esses doces é algo incrível. Eles têm prazer de colorir e decorar as coisas com um gosto ímpar. Os doces de damasco rústico, inteiros com nozes, eram simplesmente dos deuses. Eles recheiam, sabe, aquele damasco escuro? Acho que vocês nunca viram, porque eu nunca vi. Eu só vi isso no Irã. É simplesmente maravilhoso, é dos deuses mesmo. Muito difícil não ganhar quilinhos extras na terra dos ayatolás. Havia um doce feito de pistache que era simplesmente maravilhoso, parecia uma laranjinha. Aqueles biscoitos decorados com pétalas de rosas prensadas, nossa, era tão lindo que dava pena de comer. No entanto, os meus favoritos eram os damascos, ácidos e recheados com nozes. É difícil imaginar tudo que tenho mostrado sobre o Irã nesses vídeos. Mais difícil ainda é aceitar que tudo isso seja real, mas é real. Não falo de política e muito menos de religião. Eu falo de gente, de cultura, de um povo rico em história, sensibilidade e humanidade, marcado profundamente pelo estrago que o fanatismo é capaz de causar. O que eu vi e vivi não é exagero, não é, gente. É um roteiro, também não é roteiro de filme, não é metáfora. É o retrato cru de uma realidade que insiste em existir longe dos holofotes, longe, longe, muito longe, onde a beleza sobrevive apesar das amarras e não por causa delas. Simbora falar dos pães do Irã, que são realmente maravilhosos. E o aroma, aquele aroma de pão quentinho saído do forno se espalha pelas ruas. Nossa, é fascinante. E é fascinante, mais fascinante ainda, observar o processo de preparo no estilo tradicional do Oriente Médio, que reflete uma forte cultura associada aos pães semelhantes aos servidos à nobreza persa. O barbari é um dos pães mais tradicionais do Irã. É um pão achatado, frequentemente servido no café da manhã com queijo, coalhada seca e uma xícara de chá. É feito com farinha de trigo, azeite de oliva e coberto com gergelim branco ou preto. Geralmente, o barbari mede de 70 a 80 centímetros de comprimento e mais ou menos entre 25 a 30 centímetros de largura.
Gente, era tão divertido ver os iranianos carregando aquele pão na rua. Eles compravam aquele pão, botavam aquilo debaixo do braço, igual na França. E iam embora pela rua com aquele pão debaixo do braço. Eu morria de rir. Bom, em muitos restaurantes esse pão é servido com queijo, feito com leite de ovelha e lembra o queijo feta. O barbari também é conhecido como pão tabrizi, devido à sua ligação com a cidade de Tabriz. Esse pão é super crocante por fora e macio por dentro, semelhante à focaccia. Muito bom mesmo. Lá em casa, nós comíamos esse pão todos os dias. O Salé levava barbari quentinho para nós, todas as manhãs. No Irã, é possível encontrar outras variedades de pães, incluindo croissant e até aquele pão que utilizamos para preparar rabanadas do Natal. Está disponível também o ano inteiro. E falando sobre restaurantes, os iranianos costumam começar o dia tarde e muitos restaurantes só abrem após o meio-dia. Por isso, não espere almoçar cedo no Irã. O jantar também segue esse padrão, sendo geralmente servido após as 20 horas. Havia 2 restaurantes em Teherã muito famosos naquela época, como o Shabestan e o Bar Sabah. Mais do que um restaurante, era uma imersão na alma da gastronomia iraniana. O ambiente temático do Bar Sabah era muito acolhedor e transportava qualquer um para a essência da cultura persa, enquanto os pratos tradicionais encantavam pelo sabor, pela qualidade, impecáveis. O atendimento era excelente, os funcionários eram atenciosos, educados e, para completar a experiência, a música ao vivo dava aquele toque final à atmosfera vibrante do lugar. Nos divertimos demais ali, especialmente em uma noite memorável com diversos amigos, incluindo o Maurílio, uma figura. Ele tinha o dom raro de transformar qualquer raiva em gargalhada, e comigo não foi diferente. E claro, eu, como sempre, aprontando as minhas. Eu me reinventava em cada dia para passar o tempo de uma forma mais alegre e tentava puxar os amigos para aquela alegria também, porque quando parávamos para pensar, as lágrimas desciam com muita rapidez. Bem, numa dessas idas a um desses restaurantes, eu senti mais uma vez que o véu me incomodava. Nossa, eu sentia aquilo me apertava minha garganta e começou a me irritar profundamente. E eu, sem pensar 2 vezes, tirei aquele véu e o salão parou. Olhares curiosos e carregados de julgamentos vinham de todos os lados, menos dos funcionários, que sorriam muito, quase cúmplices da minha pequena rebeldia. Naquela noite, a raiva fervia em mim. Eu estava cansada daquele lenço obrigatório, daquela imposição absurda. Às vezes eu ficava com uma raiva daquilo e, no calor do momento, eu fiz um discurso inflamado no meio do restaurante. Isso é surreal, um país não respeitar a religião dos outros e nos obrigar a seguir a deles. Quando eu avistar uma muçulmana no Brasil toda coberta, eu juro que eu vou puxar o véu e vou dizer: aqui você não é obrigado a usar isso. E o Maurílio apenas ria sem parar. O Maurílio ria sem parar e dizia: bem-vinda ao Irã. Tire logo então soltando um palavrão em italiano e vamos ver no que dá. E eu retrucava que os homens deveriam experimentar aquilo para entender o incômodo que era. E sem hesitar, ele pegou o meu lenço e colocou na própria cabeça. Ai, gente, a cena foi hilária. Os olhares sobre mim eram tantos que no fim acabei colocando o bendito lenço de volta. Mas não totalmente, apenas joguei displicentemente sobre a cabeça, sem a menor intenção de seguir as regras à risca. E quer saber? Quando o garçom trouxe o narguilé, aquele famoso cachimbo de ervas aromáticas, resolvi fumar bastante, por pura provocação. Sabe por quê? Porque eu sabia que aquilo não era bem visto para mulheres e talvez por isso mesmo tenha puxado cada tragada com ainda mais vontade. Soltava bastante fumaça para cima. Olha, eu fiquei com tanta raiva, eu tive surtos de raiva. Eu não aceitava aquela imposição sobre os estrangeiros, mas aí
eu voltava à dura realidade. Ninguém tinha me forçado a ir para lá. Eu tinha escolhido estar ali. E no fundo, eu sabia que precisava respeitar suas tradições, mas por vezes que me tiravam o sério. Mas me dava uma raiva, eu me sentia sufocada debaixo daquele monte de pano. Eu vou contar uma coisa, os iranianos, eu digo iraniano da banda de cá, porque tem os iranianos da banda de lá e da banda de cá. Eu digo que os iranianos da banda de cá, eles são contra isso, eles são contra que pessoas estrangeiras, mulheres estrangeiras, usem aquelas roupas, usem o hijab lá no Irã, sabia? Eles são contra, eles sempre falavam isso. Os garçons olhavam para mim e faziam assim, aquele sinal com a cabeça, como que eles diziam, tira mesmo, entendeu? Não liga para isso não, tira e vamos embora assim mesmo. Eles pensam assim, mas é a outra banda, tem a outra que é complicada. As imagens que vocês estão vendo são de algumas das diversas cafeterias de Teherã atualmente. E pelas imagens, vocês podem perceber que o Irã não é o fim do mundo como muita gente imagina. Pelo contrário, o Irã é colorido e é colorível. Essa fama negativa do país, reforçada pelo domínio fanático de certos grupos, que hoje representam, infelizmente, grande parte da população, me entristece profundamente, porque os persas são de uma delicadeza rara. Eles apreciam e valorizam o belo, o refinado, a comida preparada com arte, a mesa bem posta, com zelo, as louças, a toalha da mesa, a casa bem decorada. É muito detalhe. Existe um senso de estética e qualidade que atravessa o cotidiano daquela gente, especialmente a gastronomia. O bom gosto deles é perceptível em cada detalhe, nos sabores, nos rituais. O bom gosto deles salta aos olhos em tudo. É um povo de uma educação, de uma delicadeza e bom gosto incríveis. Esse contraste confunde e desestabiliza. E justamente por isso é tão difícil de compreender e ainda mais difícil ainda de explicar. O que eu vivi naquele país foi tão intenso, tão profundo, que muitas vezes as palavras simplesmente não dão conta de descrever. Ainda assim, esse outro lado precisa ser mostrado. O mundo precisa conhecer o que existe por trás do rótulo do bicho-papão, que quase ninguém imagina ser muito diferente do que foi contado. Sempre que comento com alguém que morei no Irã, as pessoas se espantam e fazem a mesma pergunta de sempre: você usava burca? E essa pergunta diz muito mais sobre quem a faz do que sobre o Irã. E é aí que a desinformação aparece. E, de certa forma, ela é compreensível. Afinal, quem se interessaria em saber sobre o Irã? Eu tenho revelado coisas nesses vídeos que deixam as pessoas abismadas. Muita gente me diz, nossa, eu nunca imaginava. Outros só querem saber das coisas ruins. E eu também vou falar sobre isso mais adiante com base no capítulo Momentos Marcantes, Inusitados e Desafiadores. Esse capítulo espaventa, como dizem os italianos. Porém, nós passamos por aqueles momentos desesperadores há 20 anos atrás. Hoje o Irã é outro, completamente diferente, já evoluiu muito. Em outros comentários, ainda mais ousados, as pessoas perguntam, nossa, vivendo nos Estados Unidos, você não tem medo de falar sobre o Irã? Essa indagação também diz muito sobre quem pergunta, porque a questão aqui não é política. É uma história verídica de superação, de vivência em um país diferente, contada em detalhes em um livro e também aqui no canal das escritoras. O meu livro fala sobre experiências de vida, de superação, resiliência, cultura e história, e mostra que o bicho-papão não é tão mau assim como o mundo pensa. Porém, tudo o que ficou foram marcas profundas e positivas, e, acima de tudo, amizades que atravessaram o tempo, o medo e a distância. Eu já mencionei e repito, foi lá que encontrei a minha família espiritual através daquele grupo de amigos. Ignorar a cultura de um povo é uma forma elegante de permanecer na ignorância. A desinformação empobrece, apaga histórias e constrói muros onde poderiam existir pontes.
Mas como citei anteriormente, o tempo passou e Teherã não é mais a mesma. Teherã mudou muito desde aquela época e, claro, tudo evolui, afinal, nós não estamos aqui para isso. Amigos que ainda vivem lá me contaram que muita coisa já não é mais como antes. As mulheres já não se preocupam tanto com o lenço. Nenhuma delas hoje sairia de um restaurante tomada pela mesma raiva que eu senti naquele dia. A cidade pulsa diferente, o ritmo agora é outro. Uma nova mentalidade começa lentamente a surgir e a florescer. O Irã avança e eu torço muito para que esse movimento continue, porque a grandeza de um país jamais deveria ser sufocada pelo extremismo de poucos. As mudanças podem ser silenciosas, mas se tornam irreversíveis quando um povo decide que já basta. E a verdade é que, no fim, é sempre a luz do conhecimento e da cultura que vence a escuridão do extremismo. A evolução de um povo não acontece no silêncio do medo, mas no grito da mudança. Nenhuma tradição deve ser maior que a liberdade de escolha. Nenhuma imposição deveria sufocar a identidade de um país tão imenso em cultura e história. O futuro pertence a quem ousa romper correntes, a quem se recusa a viver aprisionado pela visão limitada de alguns. A verdadeira revolução não acontece em discursos inflamados, mas na coragem diária de ser livre. O Irã é terra de flores, de poesia, ciência, arte e sabedoria milenar. É injusto permitir que vozes intolerantes tendem a apagar um legado tão grandioso. O livro já está quase chegando ao fim, mas ainda temos muito a falar, a mostrar e a aprender. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os eventos e festivais do Irã. Vou contar sobre a tradição de pular o fogo na passagem do ano para espantar o azar. Vou dividir os momentos difíceis que presenciamos e vivemos, as loucuras que cometemos e a nossa separação e as despedidas inesquecíveis dos amigos. Vou contar onde essas pessoas estão hoje e o que aqueles anos significaram para todos nós. Também vou falar sobre os festivais, especialmente o Festival de Cinema, algo que eu nunca imaginei existir no Irã. Quase todo mundo pensa que o Irã é o fim do mundo. Eu mesma cheguei lá carregando essa ideia. Eu cheguei a pensar que Irã nem tinha luz elétrica. Imagina! O que eu nunca imaginei é que em meio de tantos estereótipos existiam tantas coisas interessantes e que eu fosse adquirir a cultura e o conhecimento que adquiri. Aqueles anos foram um banho de cultura e conhecimento. Quase todo mundo chega ao Irã achando que já sabe tudo sobre ele e quase todo mundo descobre que não sabia nada. Bem, mas tenho que me despedir por hoje, agradecendo por prestigiarem o canal e seguirem até aqui. Eu tô bastante alérgica, gravei esse último pedaço aqui com muita dificuldade pela minha voz e espero melhorar nos próximos, porque essa é a desvantagem de não usar a inteligência artificial. Se você fica doente, você não tem gravação. Tchau, até o próximo capítulo.